Fala, terceiro ano lindo, beleza? Então, nós paramos na frente 1, nas aulas 5 e 6. A 5 já foi dada semana passada e agora, essa semana, a gente entra na aula 6, de meiose. E paramos exatamente na meiose 2. A meiose 2, ela tem como primeira fase a prófase 2. O que caracteriza essa fase, né? A presença de um cromossomo homólogo em cada célula filha, proveniente da meiose 1, a migração dos centríolos para os polos opostos e, consequentemente, por conta dessa migração, a formação do fuso acromático, né? A metáfase 2, que é a segunda etapa da meiose 2, é caracterizada pela ausência da carioteca, pelos cromossomos estarem aderidos ao fuso, presos ao fuso pelo centrômero na região equatorial da célula e pela, no final do processo, duplicação dos centrômeros. Aqui a gente pode ver na ilustração, então, cada uma das células filhas formadas ao final da meiose 1. Lembrando vocês que nós começamos com uma ilustração parecida com essa, só que com 4 cromossomos, 4, e agora a gente tem 2 em cada célula filha, mostrando então a redução no número de cromossomos, sendo que cada um desses representa um dos cromossomos homólogos que existiam no par da célula-mãe original. Aqui a gente vê então a metáfase 2, os cromossomos presos ao fuso acromático pelo centrômero e na região equatorial da célula. Como os centríolos migraram para polos opostos, a gente encontra o par de centríolos em cada um dos polos da célula, beleza? Continuando então, a fase seguinte é a anáfase 2. Alguns probleminhas aqui de gravação, mas tudo bem, vai melhorando. Na anáfase 2 a gente tem a despolimerização das fibras do fuso, e aí a consequência disso é o encurtamento deles. Como o centrômero foi duplicado ao final da metáfase 2, vai ocorrer a separação e, consequente, as cromátides irmãs vão migrando para polos opostos, vão se distanciando, formando então os cromossomos irmãos, ok? Então essa fase é caracterizada pela disjunção das cromátides irmãs. E a última fase é a telófase. Aqui a gente vai ter o início da descondensação dos cromossomos, isso já foi explicado para vocês. Se tiver dúvida ou não entender, me manda depois no grupo que eu respondo. E a reorganização da carioteca. E por fim, a citocinese, que é a separação das células. Mas vamos lá. A meiose 2, ela vem com 2 células provenientes da meiose 1, da divisão celular da meiose 1. Portanto, aqui serão formados 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Ok? Aqui então a gente vê a migração das cromátides, né? E a formação dos cromossomos irmãos para polos opostos. E aqui a citocinese, mostrando a formação das 4 células, né? Cada uma aqui com 2 cromossomos irmãos. Tudo bem, moçada? Com isso, a gente começa a caminhar para o final da meiose 2. Mas antes disso, vamos a um resumão do que foi dito. Ó. Começamos com 4 cromossomos, houve a duplicação do material genético durante a intérfase, há a separação dos cromossomos homólogos, então, na meiose 1, formando, então, 2 células filhas com 2 cromossomos, já que a célula-mãe tinha 4. Avançando para a meiose 2, depois da intercinese, nós temos a separação das cromátides irmãs e, consequentemente, a formação, então, aqui de 4 células, cada uma com um cromossomo irmão, totalizando em cada célula 2 cromossomos simplificados, então mantendo o número de cromossomos ali. Beleza, moçada? Então a meiose se difere da mitose na produção de 4 células, na redução do número de cromossomos e também na quantidade de DNA. Isso aqui é só mais uma imagem de resumo, tá? De tudo que foi dito de meiose 1 e meiose 2 como a outra. É só vocês checarem. Próximo slide, por favor. E aqui a gente tem então um gráfico
mostrando a variação na quantidade de DNA em função do tempo. Então, vamos imaginar que nós começamos a meiose com 2C de DNA. Isso numa célula diploide, 2Ns. Então, no G1, continua 2C de DNA. No período S, a gente observa a autoduplicação do material genético. Então, aquilo que estava em 2Cs, a quantidade de DNA, vai para 4C ao final do período S. Então, durante o período G2, prófase 1 e metáfase 1, a gente observa 4C de DNA em cada célula. Iniciada a anáfase 1, começamos a observar então a disjunção dos cromossomos homólogos. A gente vai ver que ao final dela, a quantidade de DNA que iniciou em 2C volta a ser de 2C, por conta da separação dos cromossomos irmãos. Essa quantidade de DNA permanece então na intercinese, na telófase 1, na intercinese, na prófase 2 e na metáfase 2. Porém, em termos de diploidia, já temos duas células haploides, N. Ok? E aí o que acontece? Entrando na anáfase 2, a gente tem aí ao final dela a completa separação das cromátides irmãs, ou dos cromossomos irmãos. Isso acaba reduzindo a quantidade de DNA, então, para C. Então, ele que iniciou em 2C, após a duplicação foi a 4C, finaliza agora com C de DNA e mantém essa quantidade na telófase 2. Contudo, lembrando a todos, o número de cromossomos continua sendo o mesmo, N. Portanto, a meiose é um processo de divisão celular reducional, onde uma célula diploide acaba produzindo 4 células haploides, certo? E a quantidade de DNA reduz ao final da meiose 2. Beleza, moçada? Ó, tenham um bom domingo. Eu estou jogando aqui com um esquema de luminosidade. Estou jogando aqui com um esquema de luminosidade, mas vai melhorando. Esse só foi o primeiro vídeo, só a primeira aula. Aloha! É nóis, galera!